Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos finalmente na 13ª lição deste trimestre. É a última lição onde nós estaremos encerrando o tema escatologia. E hoje, a lição número 13, nós vamos falar sobre o destino final dos mortos. Diga-se de passagem que essa lição será bem curta, porque, como tenho dito aqui, o que nós fazemos aqui é apenas um comentário, apenas para suplementar aquilo que o professor vai pesquisar, aquilo que o professor vai buscar mais profundamente dentro do conteúdo da sua lição. Então, no nosso caso aqui, o objetivo nosso é um comentário onde que talvez você possa esclarecer alguma dúvida e também uma forma de você ver uma forma didática para se resumir toda a lição. Às vezes os professores têm dificuldade de ministrar uma lição em 50 minutos, né? Então vocês já observaram que nós fazemos um comentário da lição toda aqui em cerca de 20 minutos. É o tempo que nós usamos aqui para poder estar fazendo esse comentário de 15 a 20 minutos. Então, nessa lição número 13, nós vamos ser mais breve ainda, porque o assunto parece estar muito redundante. Você que estudou a lição vai observar isso. Então, eu gostaria de primeiro fazer uma explanação tópico a tópico, ou seja, fazer um esboço dos tópicos da lição e depois focar no tema central, que é exatamente o estado intermediário. Ok? Então vamos lá para vermos o esboço dessa lição. Então, tópico número 1 está falando sobre o estado intermediário. E aqui eu digo, o que é o estado intermediário? É o local onde estão o espírito, a alma das pessoas mortas, aguardando o momento da ressurreição. Tanto pessoas ímpias, quanto pessoas salvas em Cristo. Então, é o local onde essas pessoas estão aguardando a ressurreição para assim ir para o local definitivo e final. Sheol, o paraíso, nós vamos discorrer a respeito desses dois tópicos mais adiante, mas Sheol é o local das pessoas mortas sem Cristo, paraíso, o local dos mortos em Cristo. O lugar dos mortos são exatamente, que eu digo aqui uma redundância, né? Então, o lugar dos mortos são exatamente esses dois, Sheol e paraíso. Segundo tópico, a situação dos mortos. Estado intermediário dos salvos. Então, observe qual é o estado intermediário dos salvos. Onde eles estão? Paraíso. Estado intermediário dos ímpios. Sheol ou Hades, ou inferno no português. E os justos serão recebidos pelo Senhor. Automaticamente isso está falando da questão pós-morte, como esses justos serão recebidos pelo Senhor no paraíso, assim como Lucas 16 nos fala exatamente do momento em que Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Tópico 3, o destino final. Então, o estado final dos salvos, o estado final dos ímpios. Isso aqui nós estamos falando de estado intermediário. Tópico 3, nós vamos falar qual o destino final dos salvos e o destino final dos ímpios. Bom, o tema central da lição, como é estado intermediário, e esse estado intermediário concentra-se em Sheol, Hades, inferno ou paraíso. Nós vamos focar a nossa explanação a partir de agora dentro dessas duas palavras, principalmente as duas palavras-chave aqui, que é Sheol e Hades, ou Hades aqui que nós pronunciamos em português. Então, Sheol, dentro do conceito hebraico, essa palavra Sheol significa túmulo, sepultura ou cova, ou até mesmo um estado dos mortos, correto? É aplicado ao local de habitação ou mundo dos mortos. E isso aponta para uma região abaixo, porque sempre fala que você vai descer ao Sheol. O salmista disse, se eu fizer a minha cama nas profundezas, ou seja, no Sheol, está se referindo ao mundo dos mortos, a parte mais baixa da terra, tomando isso como uma posição geográfica. Nós veremos mais adiante. Hades ou Hades, né? Essa palavra Hades, ou Hades no grego, é a transliteração
da palavra, ou seja, a Septuaginta traduziu a palavra Sheol, transliterou, né, essa palavra Sheol para Hades, na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, por volta do século 3 a.C., e fazendo simplesmente uma analogia, uma comparação, porque Hades, ou Hades, na mitologia grega é o deus do mundo inferior, é o deus do submundo, é o deus dos mortos, né, equivalente ao deus Plutão, no panteão romano, e designa tanto Deus quanto o lugar. Então é o nome tanto do local onde estão os mortos, esse estado, ou ao próprio Deus, que dentro da mitologia grega é o que governa o mundo dos mortos. Temos até a semelhança de Serapis dentro da mitologia egípcia. Então, Hades ou Hades, temos aí uma escultura, né, grega. Na mitologia grega era o deus responsável por governar o mundo subterrâneo e as almas após a morte. Era filho de Cronos e Reia, irmão de Zeus, o deus dos deuses, de Poseidon, o deus dos mares. Então, o que a Septuaginta fez? Pegou essa palavra hebraica, que significa habitação dos mortos, sepultura, cova, e fez exatamente essa analogia, colocando a palavra Hades para poder apontar e significar o mundo dos mortos, o submundo, e é o nome que se dá exatamente para essa região. Ok? Então, Sheol e Hades, os dois termos dizem respeito ao reino da morte, ou reino dos mortos. É um lugar espiritual, então preste atenção. É um local espiritual, não um local físico, porque lá estão quem? Estão as almas e espíritos dos mortos que habitam fixamente até que os seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então é o estado das almas e espíritos fora de seus corpos, aguardando o tempo em que terão que comparecer perante Deus. Então, isso vai nos mostrar exatamente o estado. A lição está falando do estado dos mortos. Então, como nós dividimos o estado intermediário dos mortos hoje, na atualidade? Os justos estão com Deus, estão no paraíso, estão vivos e conscientes, estão em descanso e refrigério após o labor. Então, as referências bíblicas estão aqui. Os ímpios estão separados de Deus, estão no inferno, que é Hades ou Sheol, estão vivos e conscientes e estão aguardando o quê? O castigo eterno, pois não há purgatório, não há salvação para aqueles que já estão no Sheol ou Hades. Então vamos primeiramente da evolução desse termo. Então, a concepção dos hebreus sobre o mundo, nós temos aqui essa ilustração em inglês. Então, os hebreus antigos tinham a concepção de que o mundo era formado dessa forma. Então, nós temos uma planície onde estão as águas, os mares, e temos a abóbada celeste, e para eles, né, que o céu, o firmamento, era realmente um firmamento, que lá no céu nós temos as estrelas que estão impregnadas no céu, temos o sol que ele tem a concepção de que ele nasce, vai fazendo o seu percurso, como o salmista diz, o sol vai fazendo o seu percurso no céu e se põe, todo dia ele faz esse roteiro. Temos as comportas dos céus, floodgates, aqui em inglês, temos a lua, temos as colunas das montanhas e temos os oceanos, e abaixo disso nós temos o abismo, e dentro dessa concepção, na profundeza da terra, nós temos ainda aqui o Sheol, que é o mundo dos mortos, o mundo escuro, obscuro, onde as pessoas vão, onde habita a escuridão, que o conceito dos hebreus é que quem desce para esse local, lembrando que o conceito dos hebreus sobre o Sheol, não havia essa divisão de que uma parte seria para salvos e outro para perdidos, ou seja, todos os mortos descem para o Sheol. Então,
Nós vamos ver a Bíblia falando que Deus lançou os fundamentos da terra, os pilares da terra, então eles tinham esse conceito das colunas da terra, tá certo? E abaixo da terra tem um Sheol, e voltemos aqui para você entender que é a evolução do termo. Então não há concepção de local de sofrimento até então, pois até o justo ele ia para o Sheol, ia para a sepultura como todo ser humano. Então nós não vemos dentro da teologia antiga, do Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, nós não temos doutrinas a respeito de que há um local de sofrimento e de dor para aqueles que estão no Sheol. Fala simplesmente que os mortos não podem te louvar, que não há lembrança, que não há alegria. É realmente um local de sombra e de negridão para o além, onde as pessoas mortas vão, independente bom ou mal. Esse conceito vai ser desenvolvido a partir do período mais claramente intertestamentário, ou seja, após o exílio, e é tanto real que no Antigo Testamento nós vamos ver pouquíssimas referências falando sobre ressurreição. A palavra ressurreição ela vai aparecer com mais ênfase no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, que vai criar esse termo exatamente do Geena, que é um local onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, é um local de pranto e ranger de dentes. Então Jesus vai implementar e vai esclarecer mais essa questão dos mortos não salvos. Mas até então, esse local é um local único na teologia hebraica para ímpios e para também os justos. Ok? Então, esse é do Antigo Testamento, e já na época de Jesus nós temos a teologia judaica fazendo essa ilustração. Então aqui nós temos o Sheol, seria a parte mais baixa da terra. Nós temos o primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, que é a habitação de Deus. Então como que eles pensavam assim? Então tem que o Sheol está dividido, ou Hades, né, nós chamamos Hades aqui, ou Sheol, essa parte mais baixa da terra, e estava dividido numa parte que é chamada Seio de Abraão, que é o paraíso, que era a parte que nós chamamos paraíso agora, e a parte, o inferno, o Hades, que estava do outro lado. Um grande abismo separando esse local, e abaixo dele tem um poço do abismo, que é um local mais profundo, que Pedro vai falar que é o Tártaro também. Nós podemos ter essa revisão do Tártaro, seria o local de prisão dos anjos caídos, que Pedro diz que os anjos não guardaram o seu principado, Deus o guardou em abismo de trevas. E essa palavra abismo que está lá, a palavra Tártaro, que é exatamente um local de prisão de seres espirituais, diferentemente. E temos aqui o lago de fogo, que é o local de perdição eterna, de estado eterno dos mortos, que não foi inaugurado, mas será inaugurado logo após o trono branco. Ok? Estado final dos mortos sem Cristo após o trono branco. E após a vinda de Cristo, há a concepção de muitos teólogos, né, que defendem a posição que Cristo então desceu às partes mais baixas, ou seja, foi lá no Sheol ou no Hades e levou o cativo, levou as pessoas que estavam nessa parte e o transportou para o terceiro céu. E aqui o paraíso estaria agora no terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado. Lembrando que o paraíso, esse local, ainda não está na presença de Deus, ou seja, o trono, a majestade, a presença do Todo-Poderoso, os mortos agora ainda não estão diante de Deus. Por que não? Porque estão somente em corpos espirituais. Enquanto o corpo que está sepultado aqui na terra não ressuscitar para receberem corpos transformados, não terão acesso a esse local para estarem diante de Deus. Ok? E então, esse é o local que nós chamamos intermediário, porque é a antessala do céu. Aqui está o céu, o trono, a majestade de Deus, e o paraíso é antessala, ou seja, é um local que está junto ao trono de Deus. Mas por que não estão lá? Porque estão em espírito e não têm corpos glorificados e transformados só após isso. Então, na volta do Senhor, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados e vamos encontrar. Assim, entraremos diante da presença de Deus e estaremos para sempre onde? Veja aqui, Nova Jerusalém, que é a cidade que está preparada para os salvos, que é o estado final de todos os
justos e salvos. Lembrando que nessa concepção que o Sheol, o inferno, que é o local de perdição, Satanás está lá? Não, Satanás não habita o inferno. Ou seja, muita gente, a gente vê pregadores, pessoas dizendo que o diabo ele comanda o inferno, que ele esteve lá, que Jesus desceu ao inferno, que Satanás ele humilhou Jesus no inferno, Jesus tomou a chave de Satanás no inferno. Não existe, Satanás não tem acesso ao inferno, porque é um local exclusivamente de pessoas mortas sem Cristo. O diabo ele está solto. E o local onde tem anjos e espíritos que caíram é o local que nós chamamos de Tártaro, que é o abismo onde estão presos. Ok? Só para nós diferenciarmos, porque existe diferença desses seres aqui. Avançando então, eu gostaria de nós apontarmos a questão geográfica. Às vezes nós falamos que o inferno está para baixo, o paraíso para cima. Isso depende muito da referência. Lembramos que o hebreu está com o conceito de que o inferno é uma sepultura, uma cova onde se aponta para baixo, as pessoas vão descer para um local de escuridão. Mas sabemos que o inferno, tanto o inferno quanto o paraíso, são locais espirituais, ou seja, não são locais físicos, palpáveis, materiais, como nós vivemos no nosso mundo físico. Por isso, eu gostaria de apontar, fazer uma panorâmica aqui, para nós vermos que realmente está dentro de um conceito, de uma cosmologia, ou uma cosmovisão que os antigos tinham, tá certo? Mas o inferno, onde estaria localizado o inferno, onde estaria localizado o paraíso? Então vejamos bem, a Terra é um planeta do Sistema Solar, sendo o terceiro em ordem de afastamento do Sol e o quinto em diâmetro. Então se temos o Sol, aqui está o nosso Sistema Solar com os planetas, a Terra é o terceiro planeta. Então ao considerarmos em que local está aqui o inferno, para cima ou para baixo, primeiro consideremos que o universo em si, a galáxia que nós vivemos, qual o conceito se nós estaríamos nessa ordem, seria a ordem de baixo seria aqui, o sentido, aqui ou para cá ou para lá, porque nós veremos que o universo é muito amplo. Então vamos ver dentro desse conceito, só para nós termos ideia, nós vivemos nesse planeta, planeta Terra. A Terra está inserida dentro do sistema solar dos planetas, sendo o Sol o centro desse sistema, que é o sistema solar. Temos os planetas. O sistema solar no qual a Terra faz parte está dentro de uma galáxia, e existem várias galáxias. A nossa galáxia nós chamamos de Via Láctea, e o sistema solar está dentro da Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, está num grupo local de várias galáxias, nós fazemos parte daquela, e essas galáxias estão dentro do supercúmulo local que nós chamamos de universo, ou seja, é algo infinito, imensurável. Então, como nós podemos avaliar se estamos em cima, se o inferno estaria em cima, estaria embaixo, do lado, ou seja, qual o sentido para nós que estamos na Terra, que às vezes tem-se o conceito de uma planície que o inferno estaria embaixo. Então isso nós falamos em termos físicos, mas em termos espirituais não podemos pensar assim. Vejam bem que a galáxia que nós habitamos, chamada de Via Láctea. Então nessa galáxia está o sistema solar, que por sua vez está o planeta Terra. Veja a infinitude dos milhões e milhões de estrelas que nós vemos aqui, cada pontinho, e qual seria a localização do inferno nesse universo infinito. E nós fomos imaginar isso, essa galáxia que nós vivemos aqui, que chama Via Láctea, tem a forma de espiral, como nós vemos ali, e todas as estrelas que nós vemos aos olhos nus estão na Via Láctea. Esse sistema solar encontra-se num dos braços, aqui nós temos o Sol, que está num braço da Via Láctea, e essa Via Láctea, que nós chamamos essa galáxia, né, a Via Láctea, ela roda em torno do seu centro, em forma de espiral, e sabe quanto tempo demora para dar uma volta em torno ali do seu eixo? Cerca de 225 milhões de anos para uma volta completa. É algo que somente a eternidade pode nos dizer. Por fim, o que nós podemos observar? Nessa Via Láctea, nessa imensidão, onde estaria o inferno,
onde estaria o paraíso ou o céu. Não é verdade? Então, dentro da galáxia que nós vivemos, dentro do sistema solar, está aqui o planeta Terra. Nós poderíamos especificar que o inferno estaria logo abaixo aqui, ou acima o paraíso. Então, para nós raciocinarmos, para nós vermos que para Deus que é infinito, isso não está em questão, porque são locais espirituais, não locais geográficos, como estaria aqui dentro da Terra, ou seja, em algum espaço do universo, da galáxia que nós vivemos, está o local de aprisionamento dos espíritos, dos injustos, e os salvos estão em algum local dentro do terceiro céu que nós falamos, ou seja, no terceiro céu, é o céu que é a morada de Deus. Nós temos aqui essa região que é considerada o segundo céu, ou seja, cremos que o paraíso está no terceiro céu, muito distante da Terra, assim como o inferno também está em algum local dessa galáxia, muito distante da Terra, não fisicamente no seio da Terra ou abaixo dessa Terra. Ok? E para nós concluirmos, para poder fecharmos essa lição, está aqui, estado intermediário. Quais são os locais intermediários? Nós temos o local provisório, paraíso, que está no terceiro céu, cujo destino final é Nova Jerusalém, é a cidade que está preparada para os salvos. Inferno, que é Hades ou Sheol, que é do latim infernos, que quer dizer inferior, que está para baixo, a parte inferior é o local de habitação temporária dos ímpios até o juízo final, quando serão lançados onde? No lago de fogo. Esse é o estado definitivo e eterno, este é o estado intermediário. Ok? Sabemos que de qualquer forma, todo o universo ele está no controle, está no domínio de Deus. Ok? Então, o que nós entendemos é isso. Espero que você tenha tido assim, uma visão do que se trata de local intermediário, de local definitivo, e as questões que podem ser debatidas não vão produzir algo a mais. Simplesmente entendamos que existe um local de sofrimento temporário e existe um local de sofrimento eterno e definitivo, assim como existe um local já de gozo temporário, que chamamos paraíso, como um local de gozo eterno e futuro, que chama-se Nova Jerusalém, que é a cidade eterna. Ok? Com isso nós agradecemos a sua atenção e espero você no próximo trimestre, na próxima lição. E caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, você pode nos enviar sua pergunta, nós estaremos aqui. Que você tenha uma excelente aula esse domingo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.